Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa nesse canal que é feito para você, feito para escutar você, seus depoimentos, suas queixas, seus desabafos, suas perguntas. A gente está aqui para isso, para responder, para te ouvir. Antes disso, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe também, para que outros possam ter acesso a coisas que são muito importantes e que vão fazer toda a diferença na vida. Peço também que vocês possam curtir e que possam deixar também o seu recadinho, a sua mensagem, para a gente poder estar interagindo, conversando e transformando isso aqui numa coisa bem legal, bem imparcial. Sem mais, eu vou iniciar hoje o nosso trabalho falando a respeito de trabalho. Então eu gostaria que você ficasse bem atento e que escutasse, de preferência até o final desse vídeo, para que possa, talvez, quem sabe, evoluir um pouco mais na sua profissão. Quem sabe? Vamos lá? Oi, querida. Bom estar aqui escrevendo para você. Como sei que é enfermeira, gostaria que falasse um pouco mais sobre a importância dos profissionais frente aos doentes. Sou responsável pela contratação de técnicos de enfermagem para uma home care e confesso que tenho me decepcionado bastante com alguns, por falta de preparo e principalmente comprometimento. Se puder passar algumas das suas informações, acredito que deva fazer diferença. Agradeço muito, lembrando que os que você já me encaminhou fazem toda a diferença. Coisa boa de ouvir, saber que eu já encaminhei algumas pessoas e que elas estão no mercado de trabalho, executando com zelo aquilo que foi disposto a fazer. Vamos falar sobre trabalho? Eu costumo falar com os meus alunos em sala de aula que o técnico em enfermagem não é simplesmente a paixão por vestir o branco, o colocar do estetoscópio no pescoço para fazer suas selfies, entender alguns termos técnicos para tentar falar bonito frente aos outros. Enfim, ser técnico em enfermagem é necessário ter dom. E o dom, ele vem da percepção daquilo que ele vê, daquilo que ele vivencia. Não adianta você acreditar que vai ser um excelente técnico em enfermagem se você não se preocupa com o próximo, se você não olha para o outro como se ele fosse você, como se fosse você que estivesse ali. Esses dias eu estava lendo a respeito de três técnicas, né? Quer dizer, são auxiliares ainda porque ainda estão estudando, tão técnicas em enfermagem que estavam fazendo estágio e fizeram alguns comentários, o qual até fez com que a escola perdesse o campo. Então, olha só que falta de comprometimento e de responsabilidade de ainda estudantes, porque é ali, em sala de aula, que você aprende a ser profissional. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação quando algum aluno fala para mim assim: eu gravo as suas aulas e eu fico estudando até os seus gestos e seus movimentos. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso, porque em mim existe a postura profissional, sempre e em primeiro lugar. Postura, gente, é algo que nós precisamos trabalhar, é algo que nós precisamos aperfeiçoar e aderir à nossa personalidade. Ser um técnico em enfermagem vai muito além do que muitos pensam, e isso eu também estou sempre falando em sala de aula. Ser um técnico em enfermagem não é simplesmente executar aquilo que é determinado para ele como rotina. Ser um técnico em enfermagem é participar integralmente de todo o assunto da equipe da saúde. É participar do diagnóstico, porque afinal de contas ele vai ter que executar procedimentos que são relevantes ao diagnóstico.
Ele vai ter que fazer exames físicos nesse paciente. Ele vai ter que executar verificação de sinais vitais. Vai ter que colher material para exames, vai ter que posicionar paciente, vai ter que cuidar da higiene do paciente, vai ter que avaliar e também até mesmo auxiliar na alimentação desse paciente, vai ter que administrar medicações, vai ter que acompanhar para exames, vai ter que conhecer sobre os exames. Porque ser técnico em enfermagem é estar em total e pleno estudo. Eu fico muito preocupada quando, por exemplo, passo alguma lição ou mesmo algum PDF, que os meus alunos sabem que estão todos eles criados por mim, não são retirados de nenhum site. Faço isso em respeito até a eles. E depois, quando eu faço alguma pergunta em sala de aula, alguns titubeiam antes de responder, ou mesmo não respondem, ou mesmo dizem, não sei. Como assim não sabe? É o que eu pergunto para eles. Como assim você não sabe? Eu não ensinei? Você não estava em sala de aula no momento em que eu falei a respeito disso? Que eu lembre, você estava. Você não foi lá avaliar na plataforma, no livro, no local em que eu te indiquei para que você verificasse? Gente, ser técnico de enfermagem é estar em total movimento, seja de leitura, seja de pesquisa. Tem que haver interesse, porque se você não tem interesse em sala de aula, você não vai ser um bom profissional. Como você vai poder participar de uma equipe de saúde, dar a sua opinião sobre o estado clínico daquele doente e que vai ser relevante, se você não tem o conhecimento, se você não sabe, se você desconhece? Não, você não foi preparado só para executar procedimentos que mandam ou determinam em prescrições que você faça. Não, você vai além disso, você é muito mais que isso, mas para isso você precisa ter total certeza daquilo que você quer. Porque se você quer ser um técnico em enfermagem, vai ter que entender que terá os seus plantões e que nem todos os plantões serão leves, muito pelo contrário. Todos eles têm lá as suas dificuldades, mas que com a sua capacidade de competência você vai vencer, porque você está ali para isso. Você está ali para ajudar. Uma outra situação que me deixa assim, muito preocupada é quando se faz o juramento, cuidar da vida desde a concepção até a morte. Gente, cuidar da vida desde que nasce até que parte. Quando eu fico sabendo de coisas do tipo, do gênero, fulano riu de paciente que estava ali deitado, porque falou isso, porque fez aquilo, ou mesmo fez comentários pejorativos sobre qualquer parte do seu corpo, isso me deixa muito indignada, porque você fez um juramento, você disse que cuidaria do corpo daquele indivíduo ali, daquela pessoa, desde a concepção até a morte. Isso é muito sério. Isso é tão sério que você teve que se preparar durante anos da sua vida para estar ali. Você teve que estudar, você teve que abrir mão das suas noites, das suas farras, às vezes da sua família, porque é assim a vida de um técnico. Ele precisa abrir mão, às vezes, da sua própria vida em prol da vida do outro, que talvez ele nem veja mais. Mas o sonho dele é que aquele outro ali se recupere, é que aquele outro ali possa receber alta e ficar bem, ficar curado e não precisar voltar mais. Esse deve ser o principal objetivo de um técnico em enfermagem. E outro detalhe importante, gente, com relação ao cuidado. Cuidado não está só em administrar medicações e fazer tudo isso que eu falei aqui ainda há pouco, não. Cuidado é principalmente a preocupação com o emocional. Às vezes, você ficar um tempo ali conversando com o seu paciente, você consegue remover dele dores que nenhuma medicação conseguiu retirar. Um sorriso seu, um olhar de carinho, de atenção. Isso vai fazer com que você se torne diferente entre os demais. Isso é ser profissional de enfermagem. Quando a gente pensa no comprometimento, a gente pensa no todo. A gente pensa na assiduidade, a gente pensa na presença dele ali, mesmo quando ele tinha uma festa que precisava, que queria muito ir, mas ele tinha que estar no seu trabalho. Então, esse abrir mão
das coisas cotidianas, faz parte do contexto. Do mesmo modo que o doente precisou abrir mão também da vida dele para estar ali. Só que, diferente de você, ele está dependente de você. Então não adianta você achar que você vai ser um excelente profissional, que você vai reivindicar os seus direitos trabalhistas, se você não for bom, se você não fizer o bem, se você não for o próprio bem. É importante que você se atente a tudo isso, que você se ligue nisso. Mais importante ainda é que você possa ter subsídios para cobrar do professor. Porque você pode querer cobrar do professor, mas com que base? Será que você dá os seus 50%? Será que você entende que ali na sua frente, trabalhando com você, tem alguém, um ser humano, que também tem seus problemas, que também tem suas dificuldades? E que pode, às vezes, muitas vezes, trabalhar cheio de problemas na cabeça, cheio de situações, dívidas, preocupações, tristezas, dores, uma vontade danada de chorar. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é ter que sair de casa e deixar filhos doentes em casa, a cuidado de outros, ou mesmo às vezes sozinhos, porque eu precisava estar ali com os alunos para passar para ele coisas que ele precisava aprender. Ou mesmo após enterrar minha mãe, ter que estar ali diante dos alunos, sem passar para ele a dor que eu estava sentindo. Isso, gente, é comprometimento. Isso é amor pelo que faz. E eu estou ali para formar profissionais que sejam meus imitadores. Todo mestre gosta de ser imitado naquilo que de melhor ele faça. Eu não quero ser lembrada por nada além do que aquilo que eu tenho ensinado a você. Eu quero ser lembrada por tudo aquilo que você um dia sentiu dúvidas e recorreu a mim e eu pude te socorrer. É isso que eu quero. É isso que eu preciso. Nada mais. Eu não preciso ouvir do aluno: professora, você está tão bonita hoje. Isso porque é dia de prova. Eu não preciso que o aluno fale assim: aqui, professora, eu trouxe presente para você. Eu trouxe essa paçoca. Tudo bem, eu adoro paçoca. Mas eu não preciso. Eu preciso ver ali na minha frente aquela pessoa que no futuro eu vou ter todo orgulho em dizer: eu participei da formação. Isso aí é produto meu. Para isso, é necessário que você entenda a importância que você faz no mercado de trabalho. Sejam comprometidos. Vocês fizeram um juramento. Quando forem buscar o seu trabalho, comprometa-se, porque alguém depende dele. O seu empregador depende dele. O seu doente depende dele. E você vai depender dele, porque você precisa do seu sustento. Um bom profissional, ele sempre fica onde se plantou. O mau profissional é sempre levado ao vento. Então pensa nisso. Pensa muito bem nisso. Tenha atenção. Tenha amor pelo que faz. Dedique-se. Eu tenho certeza que você tem tudo para dar certo. Bom, gente, esse é meu papo. Bem curto, grosso e direto para vocês que estão ainda estudando, para vocês que já estão formados e que estão buscando um lugarzinho ao sol no mercado de trabalho que é tão competitivo. Você tem chance, basta fazer valer a pena. Qualquer coisa eu estou aqui para te dar um apoio, para te ajudar naquilo que você precisar, ok? Então a gente para por aqui. Eu adorei estar aqui com vocês, falando um pouquinho do meu dia a dia em sala de aula, porque todas essas coisas que eu falei agora são coisas que eu repito continuamente e vou continuar falando sempre, enquanto puder. Ainda que uns possam dizer: ai, que chata, toda hora ela fala a mesma coisa, ainda assim eu vou continuar insistindo. Afinal de contas, a gente só consegue vencer um obstáculo quando a gente pula, quando a gente transpõe esse obstáculo. Então eu vou continuar pulando todos os meus obstáculos e falando tudo aquilo que eu penso em prol da educação. Afinal de contas, para isso que eu estou aqui. Bom, se vocês gostaram, curta,
Mais uma vez eu volto a dizer, compartilhe muito e se inscreva nesse canal. E envia para mim também uma mensagem, o seu depoimento, com a sua pergunta, com a sua colocação, seja lá o que for, para o nivia19m@hotmail.com. Eu estou esperando por você. Deixe o seu recado. Um beijo grande e até a próxima semana, se o nosso bom Deus quiser. Sejam todos muito felizes. Excelente final de semana para todos. Beijinhos.